Olá, meus irmãos, da paz do Senhor, estamos de volta, com mais uma resposta para vocês. Amém. Amém? Estamos juntos. Amém. Então, assim, nós falamos aqui que existe uma base que sustenta a aliança, que são as promessas feitas ali durante a cerimônia, no momento dos votos, certo? Então, aquelas promessas, Deus leva elas muito a sério e elas são a base que sustentam a aliança. Então, a pergunta se houve a quebra de algum desses juramentos, esses juramentos foram quebrados, eu quero me divorciar, a Bíblia me respalda para eu me divorciar e eu posso me casar com outra pessoa? Ficou clara a pergunta, amor? A pessoa está perguntando se, pastor, então ela está perguntando aí, se não houve necessariamente um adultério, mas houve quebra de juramentos, conforme o que o senhor disse que está escrito lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, que a aliança está quebrada quando os juramentos estão quebrados. Ela quer saber se pode se divorciar e se pode casar. Isso. A pessoa se divorciando pode casar novamente? Ela vai estar cometendo adultério, vivendo em adultério, se casar novamente? Como é que funciona isso, amor? É melhor a gente recorrer para a palavra, porque essa questão é complicada. A Bíblia responde tudo. Mas vamos lá. Primeiro, como nós falamos que uma aliança, o casamento ele é uma aliança, então quando o juramento é quebrado, a aliança está quebrada. Isso. Então a verdade, irmã, não sei quem fez a pergunta, deixa eu lhe dizer uma coisa. A aliança, ela não é quebrada quando o papel de divórcio é assinado. A aliança, ela é quebrada quando o juramento foi quebrado. Quando é violado, então, independente se vai correr trâmites judiciais, jurídicos, para ainda vir um documento ser assinado ou não, a verdade é que para o Senhor, a aliança ela foi quebrada quando o juramento foi violado. Isso. Deus diz na sua palavra lá em Malaquias, eu sou testemunha entre tu e a mulher da tua mocidade, quando fostes desleal para com ela. Então a falta de lealdade é não cumprimento dos juramentos. Então quando o juramento foi quebrado, a aliança já foi quebrada. A verdade é que para Deus o divórcio já aconteceu, inclusive, porque se ele vela sobre a aliança, quebrar juramento para ele é quebrar a aliança. Então quando eu estou violando os meus juramentos, os meus votos matrimoniais com ela, eu estou quebrando a minha aliança. E isso é um tipo de divórcio. Não é o documento em si, mas é um tipo de divórcio. Mas quando isso acontece, amor, e aí o que deve fazer? Então, o casal não quer se separar, surgiu outra pergunta. Sim. O casal não quer se separar, mas eles entenderam, depois de assistir o vídeo, que eles vêm violando essas promessas que eles fizeram no altar durante algum tempo. O que deve fazer? O que precisa fazer? Se arrepender, como a Bíblia nos convida sempre a arrependimento, se arrepender do que até ali praticou. É importante falar que muitas pessoas não conhecem de fato o que está escrito em Ezequiel 16, com o olhar de casamento de aliança. Só imagina a aliança de Deus com o homem e esquece que aquilo lá é uma aliança e casamento também é uma aliança. Então muitas pessoas desconhecem disso. Eu sei que talvez para muitos o conhecimento está chegando agora, e o tempo que foi levado, o tempo do passado da ignorância não é levado em conta, e como nós falamos, Deus é contra divórcio, você também deve ser contra divórcio. Se aspectos dos juramentos de sua aliança foram violados e você identificou isso, eu creio que o meio mais sensato a se fazer e que de fato vai agradar ao Senhor não é de fato um divórcio, mas sim as duas pessoas sentarem, reconhecer que estão erradas, pedir perdão ao Senhor, consertar e recomeçar, fazer nova história. Agora, no caso de fato vir acontecer um divórcio, que é a pergunta de fato resolver se divorciar, a pergunta é se pode casar outra vez. O divórcio tendo acontecido, acabou, já foi o divórcio já aconteceu, já fizeram um documento tudo certinho como manda, a lei do homem. Esse vídeo vai se estender um pouquinho só, mas eu vou tentar responder para você conforme está escrito na palavra. E eu não vou ler tudo que está aqui, eu vou só citar para você a narrativa que está em Mateus 19. Lá em Mateus 19 diz que Jesus chegou em um determinado lugar e os fariseus eles se aproximaram de Jesus fazendo uma pergunta se era lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo. Isso. Foi uma pergunta muito idiota, embora sarcástica, eles estavam com outras intenções, mas eles fazem a pergunta para Jesus se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo. E Jesus devolve para eles com a outra pergunta, você sabe lá o texto, E Jesus disse para eles, vocês não têm lido o que está escrito desde o princípio, que Deus fez macho e fêmea e que, portanto, o homem vai deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Eles retrucam a pergunta para Jesus e dizem assim, mas por que Moisés mandou da carta de divórcio? Então eles primeiro eles fazem uma pergunta para Jesus dizendo se é lícito repudiar.
Isso. É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, e repudiar não é o mesmo que divórcio. Se você conhece um pouco da cultura judaica, se não, recomendo você estudar um pouco mais. Repúdio é uma coisa, divórcio é outra coisa. Então eles perguntam primeiro para Jesus se é lícito repudiar, ou abandonar, ou botar a mulher para fora de casa, ou largar a mulher à toa. Se podem fazer isso por qualquer motivo. Então já beira uma pergunta idiota. Com certeza. Mas depois, quando Jesus dá a resposta para eles, eles dizem assim, mas por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Ele já muda um pouco o assunto para divórcio. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Aí Jesus dá mais uma outra réplica para ele. Jesus diz, Moisés não mandou ninguém dar carta de divórcio. Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Então Jesus, naquela hora, se mostra bom e justo com aqueles homens. Porque Jesus diz para eles assim, Moisés ele deu a permissão para vocês se divorciarem por causa da dureza do coração. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles que eles estavam vivendo em uma aliança onde o coração deles era um coração de pedra. Se tratava de pessoas mortas espirituais. Mortas espirituais, incapacitadas de perdoar, incapacitadas de promover restauração, incapacitadas de amar com o amor de 1 Coríntios 13. O que nós, igreja, hoje, não se enquadramos nisso. Nós não nos enquadramos nisso. Então, quando Jesus fala isso para ele, Jesus está dizendo assim, eu estou sendo bom com vocês, Moisés foi bom com vocês. Vocês estavam numa aliança onde vocês não eram nascidos de novo. Isso. E não dava para vocês praticar o amor de 1 Coríntios 13, que tudo crê, que tudo suporta, que tudo padece. E diante disso, para que vocês não vivessem uma condenação e uma desgraça maior pudesse vir a acontecer, foi dado a vocês a permissão. Né? A permissão para se divorciar e não para repudiar. E aí depois eles dizem assim para Jesus, diante disso, porque eles se viram cercados, né? Mas você percebe que Jesus, em todas as duas respostas, ele diz assim, mas no princípio não foi assim. Então Jesus está revelando que, embora hajam alguns argumentos que respaldem um divórcio, Jesus está fazendo com que eles tragam a memória de que no coração de Deus, ou seja, no princípio, quando o casamento foi criado, ele não foi criado para ser destituído, não foi criado para acontecer divórcio. Jesus lembra, embora haja as concessões, ele lembra que a vontade de Deus é outra. A perfeita de Aquilo Deus. que em outro vídeo nós tratamos, né, isso está fora da vontade de Deus. Com certeza. E aí, depois disso, eles falam para Jesus assim, se essa é a nossa condição em relação à mulher, então não vale a pena casar. Né? Então eles dizem que não vale a pena casar. Aí Jesus ele dá uma palavra que eu considero uma palavra bem esclarecedora. Porque ele diz assim, no versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, Mateus 19:9, é a palavra de Deus, amém? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. Então preste atenção, você precisa olhar para as Escrituras e entender as Escrituras. Você não tem só que ler as Escrituras. Amém. Você precisa ter conhecimento delas, mas você precisa também ter revelação dela. E aqui dentro desse texto tem muitas revelações. Jesus está falando para judeu, pessoas que estão debaixo da lei, não estão debaixo da graça, pessoas que vivem em um aspecto que a lei requer, que é diferente daquilo que a graça requer. Então estamos falando de povos que não são povos, não é a igreja. Estamos falando de judeus. E judeu tinha sua lei, a lei mosaica. A igreja não tem a lei mosaica. A igreja tem a lei da graça de Deus. Não é a lei mosaica que será usada para resolver questões da igreja. A igreja é tratada de outra forma. Amém. Mas o fato é que Jesus diz assim, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Então vamos ler esse versículo sobre outra perspectiva. Então Jesus está dizendo para mim que se casar com outra mulher, o divórcio não tendo sido por causa de prostituição, então está se cometendo adultério. Então o que Jesus está dizendo para mim é que se está tendo um novo casamento e é resultado de um divórcio que foi por causa de prostituição, então não há adultério. Então perceba que até mesmo para o judeu, a qual a lei era rígida, Jesus está dizendo, olha, você pode sim casar, desde que o divórcio tenha acontecido por causa de adultério. Quem está respondendo e quem está falando isso é o Senhor Jesus. É a própria palavra, né, encarnada que estava aqui. Ele diz, pode sim casar, desde que
o divórcio tenha acontecido por causa de adultério. Isso é o que ele está respondendo. Leia o que está escrito em Mateus 19:9. Olhe para a palavra quebrando as barreiras de preconceitos. Mateus capítulo 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição ou infidelidade conjugal, e casar com outra, comete adultério. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, você pode casar desde que o divórcio tenha acontecido por causa de adultério. Mas isso, Jesus está respondendo para judeu e não para a igreja. Para a igreja, a coisa é mais profunda. Para a igreja, quebrar uma aliança é como o próprio Jesus diz. Na lei, a pessoa bate na sua cara, no seu lado esquerdo, você pode devolver um direito. Na lei, dente é por dente, né? Olho é por olho. Só que Jesus diz, na graça, se alguém te der na face esquerda, você deve virar à direita para que receba também na direita. Verdade. Então, o que Jesus está dizendo para mim, que os pré-requisitos para quebrar uma aliança no Antigo Testamento era um pouco mais complicado. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, qualquer coisa que você esteja fazendo diante de uma aliança tão sensível como essa que eu e você estamos, tão santa como essa que eu e você estamos, violar a aliança que eu e você está é muito fácil. Você pode estar quebrando uma aliança por coisas tão simples que você nem imagina. Até porque Jesus também fala, né, na sua palavra, que na aliança era, se você desejar, se você cometeu adultério, né, se você ter relação com outra pessoa, você está cometendo adultério. Mas se você, na nova aliança, se você apenas olhar e desejar para outra pessoa com intenção impura, você já cometeu adultério. Então a graça não deixou tudo à toa. A graça nos enquadrou em um alto nível, porque hoje nós somos novas criaturas, temos o Espírito Santo dentro de nós, estamos capacitados espiritualmente para andar em um nível muito mais elevado do que o povo, né, no Antigo Testamento andava. É uma coisa maravilhosa que você acabou de falar e que veio no Espírito agora. Então, Jesus disse assim, olha, no Antigo Testamento era de uma forma, mas agora no Novo, na Nova Aliança, se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já cometeu adultério com ela no seu coração. Então já quebrou a aliança. Então Paulo diz para mim que a aliança que eu estou, a circuncisão, não é no prepúcio de um homem, não é no órgão genital masculino de um homem, para ser considerado apenas adultério quando esse órgão genital penetra em outro órgão genital. Porque de fato a aliança estava marcada no prepúcio. Só que Paulo diz que para mim e para você, que nessa aliança que eu e você estamos, a circuncisão, ou seja, o selo dessa aliança que eu e você estamos, ela está no nosso coração, no lugar onde Jesus falou sobre pensamentos impuros e onde ele disse que o adultério está sendo cometido lá, bem no lugarzinho da marca da aliança. Então perceba que é muito sério o que nós estamos falando. Isso é lindo, deixa eu confessar para vocês, porque isso veio aqui no meu espírito agora. Então receba como uma revelação dos céus para a sua vida. Eu ia falar isso é lindo, o dom de mestre, porque o Senhor vai revelando enquanto a gente vai estudando a palavra. Meu Deus, é lindo demais. Então, o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Nós vamos tentar reduzir mais o tempo nos outros vídeos, mas esse assunto do casamento, ele é intrigante, né? Eu acho que se nós ficássemos aqui falando, você ia ficar aí acompanhando. Quem sabe qualquer dia desse a gente abre uma live aí pra gente discutir aí. Amém. Pra você entrar ao vivo e começar a fazer perguntas sobre Santa Ceia, sobre muitas outras coisas que as pessoas fazem. Para quem estão divorciados dentro da igreja, que hoje proíbe de tomar Santa Ceia, proíbe de se batizar, proíbe de tantas coisas. Não vamos entrar nisso agora, senão vai dar pano pra manga. Amém. Mas já queria deixar aberto para vocês que tem alguma dúvida sobre casamento. Alguém pode deixar a pergunta aí no canal que nós estaremos também respondendo. Pergunta sobre Santa Ceia, se divorciado pode tomar Santa Ceia, se divorciado pode se batizar, se divorciado vai pro céu. Eita, agora. Tá bom, mas um abraço. Deus continue abençoando vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.